como instalar um interruptor inteligente? Primeiro, materiais necessários: um interruptor inteligente, um alicate de corte, uma chave de fenda pequenininha, uma fita isolante ou conector vago, que é bem prático, eu curto bastante, escada provavelmente você vai precisar, e um cabo com bitola de 1,5, de preferência azul, tá bom? E para identificação dos cabos, um testador de fase, no mínimo, ou um multímetro também. Ter os dois é melhor. Claro, caso tenha necessidade de passar cabo, é legal ter uma sonda, um passa-fio, um guia, para você conseguir passar esse cabo de uma forma mais fácil. E terminal tubular e alicate de prensa terminal, caso queira fazer uma coisa boa e eficiente. Uma observação: se fazer a lista de material pode variar de acordo com a situação. Beleza? O que a gente vai fazer? Eu vou te mostrar um passo a passo de como eu instalei um interruptor inteligente aqui dentro de casa, 127 volts em neutro, e depois eu vou tirar as dúvidas em relação a outras instalações possíveis, tá? Primeira etapa: abrir a caixinha. Você vai desligar o disjuntor, retirar o interruptor, você tira a tampinha dali, tira os parafusos, depois puxa um pouquinho para trás. Como é que o interruptor funciona? Vai chegar a fase em uma das pontas e na outra ponta vai sair o retorno. E o interruptor vai interromper a fase. Consequência disso, o retorno é uma fase interrompida pelo interruptor. Só que você ainda não sabe qual que é fase e qual que é retorno. Você pode ter noção dependendo das cores do cabo, mas pode ser também que todos os cabos sejam a mesma cor. Então como é que a gente identifica fase e retorno nesse caso específico, tá? Então, pessoal, a gente tem duas coisas que a gente pode medir a tensão, identificar a fase do retorno, que é esse medidor ou a canetinha. Vou fazer com um só para vocês entenderem. E geralmente não quer dizer que é regra, porque cada casa é um caso diferente. Mas, por exemplo, olha só. Aqui eu sei que é fase, tá? E aqui eu já percebi que não é. Nessa posição aqui, quer dizer que minha luz está desligada. Se eu ligar ela aqui, realmente vai ligar a luz e eu tenho fase nos dois lados. Só que quando eu desligo a luz, eu só tenho fase de um lado. Isso quer dizer o quê? Que o meu vermelho é a fase e meu amarelo é o retorno. O retorno nada mais é do que uma fase interrompida, tá? Então eu já sei exatamente de onde que eu tenho que pegar a fase e onde eu tenho que conectar o meu retorno no módulo. Se você tiver a canetinha, é a mesma coisa. A canetinha, você coloca aqui um pouco atrás, eu identifico fase aqui em cima, e no amarelo não identifico nada. Isso com o interruptor desligado e sem luz na lâmpada. Se eu ligar, vai ter aqui e vai ter aqui, tá bom? Anota isso, grava, não esquece, principalmente da cor, tá? Aqui em particular o preto era a fase e o amarelo era o retorno. É importante a gente lembrar das cores, porque provavelmente você vai ter que abrir o bocal da lâmpada e identificar o cabo de retorno lá. Agora desligo o disjuntor novamente para realizar o trabalho com segurança, beleza? O interruptor inteligente que eu tenho precisa de neutro, e na maioria dos casos é melhor ter o neutro, tá? E eu preciso pegar o neutro lá de cima. Lembra das cores do cabo? Eu percebi que preto é fase e amarelo é retorno. Então é pegar a escada, desmontar o suporte do bocal, desparafusar ali os dois lados e puxar o bocal para baixo e ver os cabos. Aqui é uma instalação bifásica, onde fase e neutro dá 127 volts e fase dá 220. Nessa única lâmpada chega o retorno de um lado e o neutro de outro. Então eu percebo que o cabo amarelo está chegando numa ponta do meu bocal da lâmpada e um cabo azul está conectado na outra ponta. Então já consigo identificar qual que é o meu neutro. Isso para um circuito simples, ligando uma única lâmpada. Se esse interruptor ligasse várias lâmpadas, provavelmente seria uma das pontas que você pegaria um neutro, tá? É importante ter noção disso. Nesse nosso caso, é uma única lâmpada, então já está ali o neutro. Pode ser que alguém tenha feito alguma emenda ali e não seja a mesma cor, é importante ter noção disso, da caixinha de luz, tanto para o retorno, tanto quanto o neutro. Então você pode pedir para alguém, você puxar o cabo, você pode puxar o cabo de cima e ver se está mexendo embaixo da caixinha de luz, ou você pode puxar o cabo de baixo também e ver se está mexendo em cima para ter certeza. E é desse cabo de neutro que a gente vai derivar. Então agora é passar o cabo com a guia, que nesse caso eu tenho uma guia de 10 metros. Eu peguei a sonda, você pode usar a sonda pela caixinha de luz mesmo, na parede, ou pode usar diretamente no teto. Você vai enfiar no conduíte que está seguindo o caminho do retorno da lâmpada, tá? Tá seguindo lá, tem que ser naquele, e vai passando a guia cabo até chegar do outro lado. Você pode ir voltando também, caso fique agarrando e dando uma forçada, é normal. E quando chega do outro lado, você amarra o cabo junto com a guia e você tem duas opções. Ou você amarra o cabo na ponta da guia que você está passando e enfia ela toda, ou você pode pegar outra ponta que chegou na caixinha, amarrar o cabo nela e puxar a guia de volta. Tem essas duas opções, acho que eu fiz a mais difícil no vídeo. E vou lá, agora você tem um cabo neutro, agora você tem um cabo azul passado e deixa uma sobra, tanto na caixinha da parede quanto na caixinha do teto, para a gente conseguir fazer a emenda. Agora a gente vai derivar o neutro. Já que o amarelo é retorno e do outro lado eu tenho azul, eu corto o cabo neutro do bocal, ali de cima, pego meu conector vago de 3 vias,
conecta o cabo da lâmpada que eu acabei de cortar, que está indo para o bocal da lâmpada, pega o cabo que realmente é o neutro padrão e pego aquele cabo que a gente acabou de passar e também coloco nesse conector. E depois eu fecho ele. Se não tem o conector, vai na fita isolante, você vai ter que fazer a emenda com os 3 ali. E claro, antes de fazer a emenda no conector, vai dar uma desencapada na ponta, tá? Isso a gente fez no teto. Agora na caixinha da parede, a gente tem que instalar o interruptor inteligente. Já deixe o interruptor por perto, tá? Eu recomendo que você tire um cabo por vez e coloque no interruptor inteligente. Pode deixar ele pendurado, não tem problema. Lembra que você tinha identificado que era fase? Tire o cabo da fase do interruptor original e jogue na entrada L do seu interruptor, que é referente à fase. Tire o cabo do retorno do interruptor antigo e conecte no L1, que é a saída 1 do seu interruptor inteligente. Pegue o cabo de neutro que você passou e conecte na entrada N do interruptor inteligente, que é referente a neutro. Duas coisas legais: verifique o aperto, se está legal, se está forte, e também não deixe o pedaço de cobre para fora, principalmente quando tem um cabo muito perto do outro, para não dar curto, principalmente com fase em neutro. Fechou? Beleza? Agora você vai pegar uma chavinha de fenda pequena e vai tirar a tampinha do interruptor inteligente com essa chave de fenda. Ou em cima ou embaixo vai ter uma abertura, que você vai colocar a chave de fenda e vai virar ela. Alguns interruptores saem de maneira mais fácil, outras você tem que forçar mais um pouquinho para o espelho sair. E cuidado para a tampa não cair, tá? A quantidade de vezes que eu já deixei a tampa cair é moral. Agora você consegue parafusar a base do interruptor na caixinha 4x2 na parede, deixa bem alinhadinho ali, apertado, e depois você vai... E depois é só ir lá e encaixar o espelho do interruptor inteligente. Geralmente tem um lado certo, tá? É importante você tomar a noção disso. Beleza, agora a gente vai configurar, mas primeiro a gente precisa ligar o disjuntor. Ligando o disjuntor, você vai energizar o interruptor inteligente. E olha só, sem configurar nada, se você apertar o botão, já vai funcionar, tá bom? Mas você precisa configurar no seu roteador. Quando você geralmente já energiza, automaticamente ele entra no modo de configuração. Para você forçar, no manual vai te falar exatamente quanto tempo que é, tá? Mas se você segurar o botão por 10 segundos e começar a piscar rápido, quer dizer que ele entrou no modo de configuração. Se ele começar a piscar devagar, porque ele já está em outro modo de configuração. E para você passar do piscar rápido para piscar devagar, você precisa resetar mais de uma vez. Então, exemplo. Liguei, não começou a piscar sozinho, eu seguro por 10 segundos, vai começar a piscar rápido. Se eu resetar de novo, se eu segurar por mais 10 segundos, ele vai piscar devagar. E lá no aplicativo, na hora de configurar, você precisa falar qual método que você está utilizando. Nesse caso, eu aconselho sempre piscar rápido, tá? Eu acho mais fácil. Agora pegue o celular, baixe o aplicativo que pode ser do próprio interruptor inteligente. Provavelmente o seu interruptor é Tuya, então você vai baixar o Smart Life ou TuiSmart para centralizar tudo em um aplicativo só. Então positivo é casa, to go, você pode colocar no Smart Life, não tem problema. Deixe o Bluetooth ligado, deixe a sua localização ligada e entre na rede Wi-Fi de 2.4 GHz para poder configurar o dispositivo inteligente. Feito isso, você vai clicar no botão mais no canto superior direito e botar adicionar dispositivo. Alguns modelos vão ter já o Bluetooth e já vai te mostrar depois de um tempo ali, é só apertar OK e já vai estar configurando o seu interruptor inteligente. Outros você vai ter que entrar em iluminação, interruptor Wi-Fi e colocar qual modo que ele está piscando. Está piscando rápido ou devagar e esperar encontrar na rede. Se você está instalando um interruptor Zigbee, você precisa selecionar interruptor Zigbee dessa maneira também, tá? Mas a maioria deles geralmente já pega ali no Bluetooth e fica bem fácil de configurar. E lembrando, interruptor Zigbee precisa de hub Zigbee. Feito isso, é só guardar, mandar configurar e colocar o nome que você quiser. O nome é importante porque no comando de voz você vai precisar dele. Beleza, se você quer dar o comando de voz com a LXA, você precisa baixar o aplicativo Amazon LXA, eu falo LXA para não ativar a sua, e entra com a sua conta da Amazon. Para que esse aplicativo enxergue os dispositivos que estão em outro aplicativo, a gente vai precisar de uma coisa chamada Skill. Então você vem no canto inferior direito em mais, vem Skills e Jogos e manda procurar, pesquisar exatamente o aplicativo que você configurou no seu dispositivo. Se você está usando o Smart Life, você procura Smart Life. Lembre-se, o seu interruptor tem que estar lá no Smart Life para você vincular isso aqui, caso contrário não funciona. Então, Smart Life, você clica nele e manda vincular. Vai abrir uma notificação de pop-up para você colocar a senha e o e-mail do Smart Life, ou você também pode escolher diretamente abrir pelo aplicativo, que já vai vincular direto. Feito isso, automaticamente o aplicativo da Amazon LXA vai começar a pesquisar dispositivos. Terminando a busca dele, seu interruptor vai estar por lá e é só dar o comando de voz. O nome do seu interruptor no Smart Life vai ser referente ao comando de voz dentro da LXA. E tem uma coisa importante, o interruptor é uma coisa e cada botão do interruptor inteligente é outra coisa. Você pode nomear, por exemplo aqui, eu tenho um interruptor chamado interruptor escritório. Se eu mandar desligar ou ligar o interruptor escritório, ele vai ligar e desligar os dois botões. Se eu quiser ligar só um botão, eu seguro o nome aqui, coloco o nome que eu quiser e no comando de voz eu vou falar ligar escritório.
e vai ligar só a luz do escritório. Se eu quiser ligar o switch 2, eu boto outro nome aqui e no comando de voz vai ser a mesma coisa, tá? Então, um interruptor inteligente de 2 botões, vão existir 3 comandos de voz. Um para cada botão e um para o interruptor inteiro. Ah, Henrique, eu quero dar o comando de voz com o Google. Como é que eu faço? Primeira coisa, você vai baixar o aplicativo chamado Google Home. Talvez seu celular tenha, talvez não tenha, já baixe de uma vez. Você vai entrar com a sua conta do Google normal. Agora você vem na aba de dispositivos, manda adicionar um novo dispositivo e clica aqui, ó, compatível com o Google Home. E você procura exatamente o aplicativo que você configurou o seu interruptor inteligente. Se for Smart Life, você clica aqui e manda vincular a conta, colocando o mesmo e-mail e senha lá do aplicativo Smart Life que você criou e está usando o seu interruptor inteligente. Tem que estar lá. E feito isso, vai aparecer aqui no menu principal, você pode controlar por aqui e pode já dar o comando de voz, tá? Que nem na Alexa. Ah, Henrique, não apareceu nem no Google Home nem na Alexa para mim. O que eu faço? Pode ser que você tenha comprado um interruptor inteligente bem baratinho e que ele não é compatível nem com a Alexa nem com o Google e você não prestou atenção nisso. Pode ser que isso tenha acontecido. É importante você ir lá e ver de novo, ver se realmente não está aparecendo que é compatível com a Alexa com o Google e você achou que fosse. Ou pode ser que talvez você tenha errado algum processo de configuração, entrou numa conta um na conta de outro. Pode ser que sua conta da Alexa esteja na conta de outra pessoa, não está na sua e você tá confundindo as coisas. Rola um pouco disso, tá? É bom analisar essa situação. E lembrando, nós temos um curso e também uma consultoria caso você queira deixar sua casa inteligente, tá? O curso serve para você que quer deixar sua casa inteligente sozinho, de forma didática, aprendendo ali, estudando módulo por módulo e fazendo por você mesmo. A consultoria é algo que você quer mais personalizado. A gente dá mais atenção para você e suporte tanto para você quanto para o eletricista ou engenheiro que está atuando dentro da sua residência, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo caso você tenha interesse. E agora a gente vai para as perguntas mais comuns que a gente pode ter dentro de uma instalação de interruptor inteligente. Posso pegar um neutro de uma tomada e colocar no interruptor inteligente? Dentro de um ambiente que você não sabe muito bem, o mais recomendado é você pegar um neutro da iluminação. Porém, dependendo da situação você pode pegar um neutro, porque depende de um dispositivo que talvez esteja na sua casa, talvez não esteja, chamado interruptor diferencial residual. Como é que funciona esse IDR? Ele mede tudo que entra com tudo que sai. Se o seu IDR estiver contemplando todos os circuitos de tomada e iluminação, não tem problema você pegar o neutro da tomada, tá bom? Não tem problema. Nesse caso aqui no meu apartamento, chega a alimentação pelo IDR e o IDR distribui para todos os disjuntores por igual. Não tem separação de circuito de iluminação e de tomada. Agora, se o seu IDR só está pegando os circuitos de tomada e o circuito de iluminação não está pegando o IDR, está fora, e você pega a fase da iluminação com neutro do circuito de tomada, as chances de dar problema são bem grandes, tá? Por quê? O IDR ele mede tudo que entra e tudo que sai. Caso tenha uma miliampere ali, uma mini corrente passando, tendo uma fuga para algum canto, que pode ser você tomando choque na tomada, ou uma pequena corrente passando por um interruptor inteligente, ele vai detectar, vai armar e vai desligar o disjuntor. Então todos os circuitos de tomada vão desligar. É importante saber disso, tá? Outra situação que também pode dar problema é quando você tem dois quadros, um quadro embaixo, um quadro em cima, e cada quadro também tem IDR, passando os circuitos por ali. Se você misturar a fase do neutro de um IDR com a fase neutro de outro IDR, pode também dar problema, pode dar diferenciação. Nesse caso eu recomendo fazer o paralelo virtual entre interruptores inteligentes ou módulos inteligentes. E se for 220, como é que eu alimento o interruptor inteligente? Eu sei que interruptores inteligentes da Nova Digital e da Zig Smart aceitam 220 tranquilamente. Aqui em casa, a gente tem 220 fase-fase, que é o mais comum na nossa região. Mas pode ser que aí também tenha um 220 fase neutro, que também é mais tranquilo ainda. É tipo 127 neutro aqui na minha região. Mas tem um porém que é muito importante que você entenda. Quando você alimenta o interruptor inteligente de fase-fase 220, ele vai ser alimentado e vai funcionar tranquilo. Só que a saída do interruptor inteligente, ele só vai mandar uma das fases lá para cima para a lâmpada. Ele não vai mandar as duas. Porque é assim que o interruptor inteligente funciona, ele só manda uma, que seria referente à fase neutra. Então ele vai mandar, por exemplo, se eu entro com 220 no interruptor inteligente, na alimentação dele, para a lâmpada eu vou enviar 127. Então se a lâmpada tiver com neutro, 127 neutro vai dar bom. Se a lâmpada estiver com fase, tem algumas coisas para tomar cuidado. Eu acredito que a lâmpada LED suporte 127 ou 220 volts de boa, de uma forma bivolt. Porém, se for fase lá em cima na lâmpada, você tem que pegar fase 1 com fase 2. Se for bivolt, né? Você não pode pegar fase 1 com fase 1, caso contrário, não vai ter diferença de potencial, não vai ligar a lâmpada. Ou fase 1 com fase 3, se for trifásico, enfim, sempre para ter uma diferença de potencial para ter 220 lá em cima. Henrique, e se for interruptor em paralelo, como é que eu instalo um interruptor inteligente? Acho que até hoje só tem um que eu vi, eu não testei, que é compatível com um paralelo físico, que é um interruptor inteligente Wi-Fi da i2Go, que só tem uma tecla e ele é Wi-Fi.
Tirando ele, se você quer usar um interruptor inteligente, você vai ter que criar o paralelo virtual. E alguns modelos de interruptores inteligentes, não são todos, tem a função chamada associação de controles múltiplos, que nada mais é uma função que te facilita criar esse paralelo virtual. O interruptor inteligente da Nova Digital tem isso, por exemplo. Eu vou deixar o link na descrição, caso você tenha interesse. Caso o seu interruptor inteligente não tenha essa função, você vai ter que criar uma automação. 4 automações dentro do aplicativo de casa inteligente que você está configurando, que é o Smart Life, por exemplo. Imagina 2 interruptores, cada um com um botão só. Se A1 estiver ligado, B1 ligado. Se A1 desligado, B1 desligado. E agora inverso. Se B1 estiver ligado, A1 ligado. Se A1 estiver desligado, B1 desligado. Dá para fazer dessa maneira, porém dá muito mais trabalho. E o paralelo virtual nada mais é do que você energizar os 2 interruptores inteligentes, um em cada ponta, só que um só vai fase neutro e o outro vai fase neutro e retorno para a lâmpada. E esse paralelo, esse acionamento acontece de forma virtual. Dá para instalar um interruptor inteligente sem neutro. Se o interruptor inteligente tiver neutro obrigatório, não dá. O neutro é obrigatório. Se você tiver 220 ali, talvez aceite. Você usar fase neutra ali como 220 fase. Porém, existem modelos de interruptores inteligentes que não têm o neutro obrigatório. Entretanto, você terá de colocar o capacitor em paralelo com a lâmpada, lá em cima no bocal. Caso contrário, pode não funcionar ou ficar piscando. E também dar outros tipos de problema. Mas, sinceramente, pelos relatos que eu ouço, cara, eu recomendo fortemente que você não use interruptores inteligentes sem neutro obrigatório. É preferível você instalar interruptores inteligentes com neutro obrigatório para evitar problemas, tá? A luz piscando, a luz ligando e desligando do nada. E se você conhece Zigbee, interruptor inteligente sem neutro não repete sinal Zigbee. Não repete sinal da malha. Não repete de jeito nenhum. Interruptor inteligente Zigbee com neutro obrigatório pode repetir sinal Zigbee. Depende do modelo, depende do fabricante. Mas os que não tem neutro não vão repetir sinal. E como é que eu desligo o LED de fundo ali do interruptor inteligente? Depende do modelo. Cada modelo tem um padrão de luz e cada modelo pode ter ou não ter uma configuração chamada Backlight Switch, que nada mais é do que o LED de fundo. Alguns vêm para você deixar ativado ou desativado. Outros vêm com 3 ou 4 opções, que é bem legal, inclusive. E outros simplesmente não possuem. Por exemplo, o interruptor inteligente da Nova Digital até que tem, mas não muda nada. E o padrão dele é o seguinte: tá ligado, LED ligado. Tá desligado, LED desligado. É isso, você não muda. Esse é o padrão do interruptor. Tem alguns interruptores da Avato que o padrão é vermelho desligado, roxo ligado. E o LED está lá. Então, para quem dorme no quarto e tem um interruptor desse, pode atrapalhar. Por isso que é importante você ver reviews de criadores de conteúdo que já fizeram review daquele produto e você sabe que o Backlight Switch, né, que você tem o controle do LED de fundo e clicar no link dele. Faz sentido? Faz sentido. Não é você ver um vídeo, achar que aquele interruptor vai ser o mesmo que tá lá no Shopee, R$30. Não se esqueça disso. Se eu inverter fase com neutro, posso queimar? Em módulos inteligentes eu já recebi 3 ou 4 relatos que pessoas fizeram isso e queimaram. Se você quiser ser o primeiro da estatística de queimar um interruptor, fique à vontade. E quando acabar a energia, como é que o interruptor volta? Depende do modelo também, que nem a gente falou antes. Alguns modelos você pode definir como é que ele volta após a queda de energia, uma função chamada Relay Status. Você pode escolher para ele voltar desligado, voltar ligado, ou voltar ao último estado que ele se encontrava antes da queda de energia. Outros modelos você não tem essa opção, então de fábrica ele já vem setado ou para ficar ligado ou para ficar desligado. Já recebi relato de que de madrugada o interruptor inteligente liga e provavelmente é queda de energia, tá? Mas a grande maioria volta desligado. Porém, é sempre bom ter o controle disso. E o interruptor inteligente da Nova Digital tem esse controle, tá? Henrique, quando acaba a energia eu tenho que reconfigurar o interruptor inteligente? Geralmente não. Porém, se sua rede Wi-Fi não estiver bem estruturada, se for um roteador muito básico e você está pendurando 15 dispositivos, 20 dispositivos, tudo nesse roteador, e não é só dispositivo inteligente não, tá? É celular, computador, notebook, televisão, tudo conta com o dispositivo. E os interruptores vão contar com mais um. Ela tem de estar bem estruturada, o alcance dela tem que estar legal para onde está o interruptor inteligente, e é legal certificar que a rede Wi-Fi de 2.4 GHz esteja no canal abaixo de 10. Isso vai ajudar bastante. Se sua rede Wi-Fi estiver legal, geralmente não dá problema. Na minha casa, um botão liga mais de uma lâmpada. Tem problema? Não tem problema nenhum. O circuito muda e fica desse jeito, mas basta conectar o retorno no L1 e é isso. Talvez se você pegar o neutro, ou vai ter naquela caixinha de luz aí passando ali para o outro conduíte e tal, ou talvez você tenha que pegar da última lâmpada que está conectado lá e ver se o neutro está realmente nele e pegar de lá. Mas lembre-se, não ultrapasse das características técnicas que o interruptor está te falando, de potência máxima por botão. Geralmente é 150 watts, mas cada modelo é um modelo. Tem modelo que fornece menos, tem modelo que disponibiliza mais. Se o Wi-Fi ou a internet cair, continua funcionando, você vai apertar o botão e vai ligar.
Então sim, continua funcionando. Tem alguns poréns. Só o paralelo virtual que, se o interruptor for Wi-Fi e estiver com energia, mas sem internet, o paralelo virtual não vai funcionar, tem que ter internet. Se for malha Zigbee, se os dois interruptores forem Zigbee, você tem energia, mas não tem internet, o paralelo virtual vai funcionar. Tem que ser dois Zigbee, não é um Zigbee e um Wi-Fi. Tem que ser os dois Zigbee, beleza? E quando eu digo sem internet, é literalmente o hub Zigbee conectado na rede, funcionando com energia, com um cabo nele, ou ele conectado na rede de alguma forma. Mas é bom você estudar um pouco aqui no canal antes de montar a sua malha Zigbee, tá? Tem vários vídeos sobre isso. Preciso de um modelo desse de 4x4? Tem sim. A nova digital tá com modelo touch e também modelo mecânico, que você consegue instalar. É bem legal, vou deixar o link na descrição. Possui um modelo com tomada? Sim. Possui modelos com tomada para caixinhas 4x2 e também caixinhas 4x4, também da nova digital. Beleza? Vou deixar os links na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. E lembre-se, aqui no Interruptor Inteligente, mas também tem módulos inteligentes que você talvez utilize. O módulo aproveita a estética original do próprio interruptor, então talvez para você seja interessante. E os módulos geralmente suportam paralelo físico. Se você é inscrito, te vejo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.